Oi pessoal, bom, eu estou aqui em Okinawa, especificamente em Chatham, hoje para a gente conversar um pouquinho com o Roberto Iwashita. A gente vai falar sobre algumas coisas atuais, mas eu descobri que ele tem uma história muito especial, muito bonita, então a gente vai conversar um pouquinho e saber mais sobre a história, a trajetória dele no futebol e aqui especificamente no Japão. Primeiro eu queria te agradecer por você reservar um tempinho para conversar aqui com a gente. Não, eu agradeço você pela disponibilidade, pelo seu tempo. Eu sei que vocês vieram aqui não somente para conhecer a ilha de Okinawa, mas também por um propósito aqui do Chinatsu Taikai, que é um momento assim, muito importante também, após o Corona. Realmente estão se reunindo novamente, que é um evento muito importante para as pessoas que fazem os familiares retornarem aqui a Okinawa, então é um momento especial. Eu te agradeço você. Obrigada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? A história não é pequena, então a gente vamos tentar ver aqui o que a gente consegue falar, resumidamente. Você começou então no futebol, só que no Brasil ainda, né? Eu, assim como, vou tentar resumir um pouquinho a minha história. Eu nasci no Brasil, eu sou filho de uma colombiana com um japonês, nascido no Brasil. Tive essa graça de ser brasileiro. Nasci em São Paulo, na Liberdade, bem no bairro japonês, que também é outra marca muito importante nossa, onde representa um território japonês no Brasil. E joguei no Brasil, joguei nos clubes no Brasil, comecei no Rio de Janeiro, no Clube de Regatas Vasco da Gama. Tive a graça também de poder jogar no Clube de São Paulo, no Ituano Futebol Clube, onde nós demos acesso à primeira divisão, ao clube, acesso da Liga de São Paulo. E após isso eu vim para o Japão com 21 anos de idade, antes do começo da G-League. Joguei um pouquinho, tive um pouco no Tokyo Gas na época e acabei depois conhecendo o Zico nesse começo de futebol aqui no Japão. E onde eu acabei voltando para o Brasil, devido a um acidente que eu tive no trajeto do meu curso como jogador de futebol, que eu acabei depois saindo do futebol e tornando-se um treinador de futebol, estudando, trabalhando com alguns treinadores do Brasil, como o Cilinho também, que é um cara muito conhecido assim no São Paulo. E por um bom tempo a gente está nessa vida como treinador de futebol. E como é que você começou a sua trajetória aqui no Japão, especificamente? Olha, depois de eu estar um tempo aqui no Japão, né, como eu conto para alguns amigos, né, a gente tenta ser uma pessoa normal, né, de trabalhar, ter uma família, e acabei retornando ao futebol justamente aqui em Okinawa, onde é um lugar que eu considero como parte mais da minha vida do que na outra parte que eu morei em Tóquio, Osaka, Nagoya, que a gente teve morando já em outros lugares, mas Okinawa é um lugar muito especial. Então eu considero a minha parte mais importante da minha vinda para cá. Que já tem mais ou menos uns 15 anos. Já faz 15 anos que eu estou aqui em Okinawa, trabalhando aqui no futebol também. A gente tem uma conexão muito forte com os americanos, né? Eu vim para cá para trabalhar num clube de futebol brasileiro e japonês, e esse clube acabou indo para Tóquio, e eu acabei tendo um convite pelos americanos de montar um clube dentro da base americana dos Estados Unidos, um projeto para crianças, desde a idade de 4 anos até 16 anos. Começamos na base de Foster, uma base da Marinha, que chama aqui, que é muito conhecida, e depois hoje nós estamos em Kadena, que é a base da Air Force, durante todo esse trajeto de 15 anos. E agora, logicamente, depois de passados 15 anos nessa conexão entre americano e japonês, eu tive essa graça de ter essa oportunidade do meu ídolo Zico, dessa oportunidade de estar com ele fazendo a escola Zico 10 aqui também, que recém inauguramos neste domingo aqui, em Okinawa. Entendi. A sua vinda para Okinawa, na verdade, foi um caminho aí do destino e aí acabou trazendo mais sentimentos aqui, né? Você fala de uma forma muito especial sobre Okinawa. Tenho um sentimento muito especial de Okinawa, porque eu não considero Okinawa Japão. O Japão, aí eu estudando um pouco mais sobre a história de Okinawa, sobre como as coisas foram, que tem várias histórias, até tem duas, a versão americana, tem a versão japonesa, tem uma versão secular, que também é secular, de quem é daqui, dos Ryukyu, dos Unchinanchu. Então eu defendo muito o lado dos Unchinanchu, porque eles falam muito que o que eles tinham a ver com a guerra, porque eles não eram japoneses na época. Vi alguns documentários de que na época invadiram Okinawa pensando que tinham chegado até no Japão, que não era. Então eu vejo um lado assim muito importante de onde morar aqui em Okinawa não é estar no Japão, é estar em Okinawa. Entendi. Quando você começou a trabalhar ali na base americana,
Você sofreu algum tipo de preconceito de pessoas aqui locais, alguma coisa assim? Porque a gente sabe que tem uma questão bem profunda com relação à base, né, aqui Sim. em Okinawa. Eu vou assim, essa palavra preconceito a gente coloca assim de uma forma geral, mas eu vou colocar, existe uma barreira. Da mesma maneira que existem as bases, são fechadas, para você poder entrar somente com permisso deles, né, com uma assinatura e tudo mais. Todas as pessoas que querem visitar a base, isso não é permitido, a não ser a convite deles ou também com permissão deles. Então esse desafio que foi que me criou muita alegria, porque os japoneses não tinham esse acesso para poder entrar na base livremente. Então, através do futebol, através desse projeto, foi o que mais chamou a atenção. De onde eu falava que eu levo os japoneses a jogarem dentro da base, isso já durante muito tempo. Então, quando eles estão lá dentro, eu falo, isso aqui é de vocês, isso aqui pertence a vocês. Então, sinto à vontade, né, porque aqui nós estamos nos Estados Unidos, que estamos no território americano, que a partir do momento que nós entramos do portão para dentro, se torna território americano. Eles se sentiam tão à vontade, muito bem recebidos, que isso criou uma linha muito grande de amizade através do nosso trabalho entre japoneses e americanos. Então eu fico muito feliz por isso, porque eu não sabia de todo o plano que Deus tinha comigo aqui, e isso continua sendo, e agora com o Zico, isso se tornou muito mais ainda, que os japoneses botaram mais confiança ainda no meu trabalho e no tudo que a gente faz agora, daqui em diante vai ser de maior grandeza ainda, e de maior excelência. Você está falando bastante do Zico, né? Vamos entrar então nessa novidade. A escolinha em Toyama foi inaugurada recentemente. E como que surgiu essa conexão de vocês, ele conversar com você, para você ser o responsável aqui? Foi, como eu digo, eu falava pro Zico assim, muito assim, a gente juntava assim uns amigos, né, de como fala uma palavra, network, né? Que acabou sempre sendo até engraçada, porque eu falava assim para ele, pô, todos os meus amigos aqui do futebol, trabalhou com você, teve oportunidade, e eu com meus amigos aqui do lado, mas uma das pessoas que eu agradeço nessa oportunidade também é o Bismarck, que a gente teve como eu falei, eu tive uma passagem pelo Vasco da Gama durante quase 3 anos, e o Bismarck também jogava no Vasco, um ídolo aqui também aqui do Japão, que jogou aqui no Verde, jogou também no Antras, e essa conexão do Antras também, dessa troca de clube, foi o Zico que foi responsável, também existe uma história, então uma história de amizade que eu tenho com o Bismarck foi que aproximou muito ainda, que o Zico era meu ídolo, né, e eu falava assim que eu não tinha como chegar a um acesso tão perto dele. E aí, quando eu estive no Rio de Janeiro, a férias e também a trabalho, nós nos encontramos depois de muito tempo com o Bismarck e falou assim, não, pode deixar comigo, que eu vou tentar assim, aproximar a nossa amizade, porque o Zico é muito meu amigo e isso acabou facilitando muito, né, essa união. E Zico escutou toda a minha história aqui também, e também toda a comissão do Zico 10, eu agradeço muito pela essa confiança. Então isso uniu muito essa conexão de poder fazer esse grande trabalho que está realizado aqui em Okinawa, que repercutiu muito, porque todo mundo falava assim que não acreditava que o Zico viria para Okinawa. Nossa. Porque eu conto também, aproveito, né, que todas assim temporadas de janeiro, os clubes da J-League vêm fazer uma pré-temporada aqui, pelo clima. Sim. Então, e o Antras não vem fazer essa temporada aqui. Eles faziam, mas eles fazem em outro lugar. Então, a maioria dos clubes vem para cá, e justamente o Antras não vem. Então, isso era impossível, porque o Zico faz parte também da comissão do Antras, da comissão técnica, diretoria. Sim. Então, isso também não deixou a gente poder se encontrar. Era algo um pouco até assim engraçado, como dizer, né? Mas graças a Deus, através do Bismarck e outros amigos também, nós pudemos ter essa reaproximação e lançar essa grande oportunidade de ter uma escola brasileira do Zico 10 aqui em Okinawa. O Zico já teve alguma atuação aqui em Okinawa, especificamente nesse lugar onde vai ser a escolinha? Sim, é algo assim que o Zico teve, a única oportunidade que ele teve aqui foi justamente nessa praia de aqui, da Laha Beach. Foi um evento de beach soccer há muitos anos atrás, se não me engano, em 1996 foi isso, algo assim que ele me comentou. Se eu tiver errado na data, me desculpe, mas ele esteve aqui na praia, não foi para um evento de futebol, foi um evento de beach soccer na época, que também é a minha área, que a gente trabalha aqui no beach soccer. E aí no dia ele me contou, falou, putz, faz muito tempo que eu vim para cá, e agora estou tendo essa oportunidade de lançar a minha escola aqui. Então foi outra coisa que muito chamou a atenção e alegrou muito esse desafio que nós temos aqui de fazer uma excelência com as escolas e com as crianças aqui de Okinawa.
Muito legal. E aí a escola, ela já está pronta para receber? Ela vai começar mesmo em janeiro, é isso, Ela né? começa a partir de janeiro. Nós já estamos fazendo toda a preparativa disso. Todos os nossos treinadores são a maioria brasileiros que estão aqui. E nós vamos ter algo muito mais assim rico. Eu falo assim, não somente vamos ter a conexão dos japoneses, mas também através do clube que eu trabalho, né, muito tempo. No Brasília, que sou o dono do clube, dessa organização que nós temos essa responsabilidade, vai aproximar mais ainda e finalizar esse projeto que seria a conexão dos americanos com os japoneses, agora também com os Antinanchu, porque eu acho que eu sempre considero as pessoas que moram aqui diferente. Não considero elas japonesas, porque o povo daqui, eu falo até brincando às vezes assim em reuniões, eu falo que os japoneses têm eles são de lá, mas o pessoal que é daqui tem um coração mais quente. Sim. Eles são muito mais amigáveis, são muito mais abertos. Foi onde que me chamou a atenção de eu continuar estando, entre aspas, no Japão, né? Porque para eles aqui é Japão, mas para mim é Okinawa. Futebol vai ser um pouquinho abrasileirado aqui para os japoneses, né? O estilo, assim, você que é da área, eu só assisto, não manjo de futebol. O estilo do futebol japonês é muito diferente do estilo brasileiro? Tem aquela firulagem e tal, aqui eu não sei se tem. Não, é bem diferente. É bem diferente em que sentido? Bem diferente assim, é muito organizado. Eu acho que, vou levar pelo bom sentido, é muito organizado e muito bem... Vamos dizer, assim, dividido a parte administrativa com a parte campo. Então, eu acho que a gente tem muito que aprender com os japoneses nessa área. Sim. Mas também tira um pouco, quando as coisas é muito organizada, ou como fala aquela palavra japonesa, muito kibishi, acaba tirando a alegria um pouco que o futebol tem que ter, né? Leveza, a leveza, a brincadeira. Então, eu acho que a gente tem que ter um termômetro nessa parte. Saber andar na linha, então é como uma corda bamba, né? Se você não conseguir andar na linha, você pode escorregar ou cair. E é um pouco difícil, né? Mas a gente tenta ter esse swing para poder levar isso bem, para poder alegrar todos. Eu sempre gosto de brincar assim com as pessoas que também comentam, né? É difícil o futebol é que nem você fazer uma comida, né? E alegrar o ponto americano, que gosta um pouco mais de sal, e o ponto japonês, que gosta um pouquinho menos de sal, tentar entrar em um acordo com tudo isso. Mas a gente consegue porque a gente é brasileiro, né? Sim, por isso que eu sempre falo que Japão e Brasil sempre se complementam, né? Porque aquela parte toda regradinha que o japonês tem, talvez a gente tenha um pouco menos, e a liberdade, a coisa mais da leveza, a brincadeira, a gente leva para os japoneses. Principalmente, né? Que é importante no futebol, a parte de improvisar, né? Sim. A gente improvisa muito fácil. Não deu certo aqui, o japonês vai parar, vai pensar, vai ver por que não deu certo. A gente não deu certo, a gente já improvisa. A gente tenta corrigir da melhor forma possível para poder as coisas funcionar melhor. Então isso o japonês também aprendeu muito com a gente, né? Sim. Saber relevar, saber improvisar, saber tentar sempre superar da melhor forma possível e rápida, né? Então eles acabam concordando. Sempre a gente chega num bom acordo. Bom, para fechar, como é que você se sente assim com essa missão importante que você está tendo aqui nessa oportunidade em Okinawa especificamente, que é um lugar onde você já falou que tem um sentimento muito especial? Olha, quando eu comecei a ser treinador de futebol, todos almejam, né? Eu quero ser um treinador de um clube grande, eu quero começar de baixo para poder ser um treinador, até alguns falam até da Europa e coisas assim, né? Eu sempre almejei ter o lado educativo, o lado onde vai levar ao cidadão, muitas vezes não chegar nem todos vão chegar a ser profissionais de futebol. É um caminho muito longo a ser percorrido. Sim. Mas eu sempre levo ao lado educativo, um lado cultural muito importante. Por isso que eu agradeço você muito por estar aqui fazendo essa reportagem, porque eu acho muito importante a gente levar não só a educação está acompanhada da cultura e ao esporte. Então, quando essas três coisas funcionam firmemente, com certeza a gente vai criar grandes cidadãos. Sim. Isso é o mais importante. Não é você só ser uma pessoa famosa, porque hoje a gente, através da mídia, eu cheguei no Japão, como eu falei, eu não tinha um telefone, né? A gente hoje tem uma mídia, isso é muito importante. Então, se a gente tem essas armas hoje de poder levar uma mensagem, eu digo, criar um bom cidadão, através do esporte, através da cultura, através da educação. E esse é meu dever aqui na ilha, de poder transmitir nosso lado brasileiro, o bonito do lado do Brasil, e poder levar isso para todas as crianças, que é o nosso maior objetivo aqui. Sim.
Parabéns pelo seu Obrigado. projeto, pela sua trajetória. Desejo muito sucesso, né, nas suas atividades pessoais, como nessa junção aí com o Zico. Muito sucesso mesmo para você e muito obrigada por esse papo aqui também. Obrigado você, eu que agradeço e espero que você volte mais vezes, você possa conhecer também a nossa praia, a nossa escola. Então, estou fazendo um convite quando a escola estiver funcionando agora a partir de 1º de janeiro. Nós já estamos com todos os preparativos. E vocês que querem vir conhecer a Okinawa, conhecer um pouco da nossa cultura, um pouco do que é um pedacinho do Brasil aqui no Japão, Kite Kudasai, onegai shimasu. É isso aí, obrigada gente e até a próxima. Até a próxima.